Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Nos encontramos novamente, agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos que vamos agora estudar a sua palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Iracema Silva, que está hoje completando mais um ano de vida, pede que oremos por sua vida espiritual. Eti Neres é de Gramado, Rio Grande do Sul. Márcia Gomes é de Bauru, São Paulo. Ruth Bacelar é de Doverlândia, em Goiás. Irislene Silva é de Uruaú, Ceará. Edna Maria é de Itaitinga, no Ceará também. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão pela vida, por este dia, por estes momentos. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida a Tua palavra, Pai. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema. Tu conheces cada um. Que continue crendo no Teu poder, buscando em Ti a solução e que receba as bênçãos conforme a Tua santa vontade. Abençoe Iracema Silva, que está aniversariando, e especialmente a sua vida espiritual. Abençoe Eti Neres, Márcia Gomes, Ruth Bacelar, Irislene Silva, Edna Maria, enfim, Pai, todos os demais que escrevem pedindo orações, que as Tuas bênçãos sejam concedidas a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre a ira do amor divino e, como nós já vimos até aqui, esta ira de Deus é contra o mal, não é contra as pessoas. Deus, Ele ama cada ser humano. Deus, Ele quer que nós nos arrependamos da nossa vida de pecados, nos voltemos para Ele, e Ele está pronto a nos perdoar e está pronto a nos conceder a salvação através de Jesus Cristo. Falamos ontem que Deus, Ele é tardio em irar-se, e também nós comentamos aqui que a ira, às vezes, ela é uma ira justa. Por quê? Porque normalmente quando nós pais temos nossos filhos pequenos e vemos alguém maltratando uma criança nossa, normalmente nós nos iramos. É uma ira justa contra o que a pessoa está fazendo contra um filho ou uma filha nossa, criança. E mesmo adultos, se nós vemos alguém maltratar um filho nosso, nós também nos iramos, e isso é ira justa. Agora, nós não deveremos nos vingar, querer fazer justiça com as próprias mãos, porque aí nós estaremos pecando, porque a justiça, ela é de Deus. Deus é quem vai julgar e vai dar a cada um a recompensa conforme as suas obras. Ontem nós comentamos aqui também já que Jesus, quando ele chegou, naquela semana que ele iria morrer, chegou no templo, estavam ali os cambistas, as pessoas fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Jesus, ele se irou, e nós lemos aqui em Mateus, vamos ler? Mateus capítulo 21, nos versos 12 e 13, diz assim: Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: As Escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Vejam. E como dissemos, também já no estudo que estamos fazendo desta série, muitas denominações hoje também fazem da casa de Deus uma casa de comércio, da Bíblia, usam a Bíblia para extorquir dinheiro das pessoas, como que estivessem vendendo bênçãos através da palavra de Deus. E Deus, ele se ira justamente contra essas pessoas que fazem isso. E continuando ainda sobre este ato de Jesus lá no templo, em João, no capítulo 2, nos versos 14 e 15, diz assim:
No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios, também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Vejam, naquele ritual que era realizado no antigo santuário terrestre e também depois no templo, o ritual de oferecer animais, principalmente ovelhas, para a remissão dos pecados. O pecador ele levava uma ovelha e então, chegando lá, se apresentava ao sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça daquela ovelha, confessava os seus pecados e então, simbolicamente, aqueles pecados eram transferidos para aquela ovelha, que não tinha nada a ver com os pecados da pessoa, e ela era imolada, era morta e então colocada sobre o altar para poder ser queimada como sacrifício. O que os sacerdotes faziam? Eles fizeram disso um comércio. As pessoas moravam longe, então não tinham como levar um animal a longas distâncias para ir até Jerusalém. Então os sacerdotes fizeram um curral próximo ali do templo e tinha ali ovelhas, tinha bois, tinha pombas, tinha os animais que eram necessários para os sacrifícios, conforme cada pessoa. E eles então vendiam esses animais para a pessoa, ela não precisava trazer de onde ela vinha, de longe, chegava lá e comprava. Só que para comprar essas ovelhas ou bois, eles tinham que trocar o dinheiro que eles estavam levando pelo dinheiro do templo. É um câmbio que fazia isso, eles já ganhavam dinheiro em cima disso, porque é como hoje você vai trocar o real, né, dinheiro brasileiro, por dólar. Quando você vai comprar, o preço é lá em cima, e quando você vai vender, eles te pagam lá embaixo. Eles ganham dinheiro no câmbio, na troca. E assim faziam os sacerdotes, estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. E outra coisa, muitas das vezes o pecador levava a ovelha de onde ele morava até chegar no templo, e chegando lá, o sacerdote olhava, examinava a ovelha, não podia ter defeito nenhum, mas mesmo que não tivesse defeito, eles achavam o defeito e diziam: olha, essa ovelha não pode ser oferecida em sacrifício, você deixa ela aqui, compra uma que nós temos ali, e aí você oferece a Deus em sacrifício. Então vejam, eles fizeram da casa de Deus uma casa de comércio. E isso não acontece hoje? Sim, acontece. Hoje eles vendem muitas coisas, né, dizendo que são ungidas, são abençoadas, vieram lá da Terra Santa, lá de Jerusalém, água do Mar Morto, água do Rio Jordão, um pedacinho da cruz que Jesus foi crucificado. Veja, já faz 2000 anos. E eles usam esses subterfúgios para extrair dinheiro do povo. E as pessoas, infelizmente, que não têm o conhecimento pleno da palavra de Deus, elas caem. E elas compram pensando que aquilo vai servir para alguma coisa. Então Jesus, aqui nesse ato dele, de expulsar os cambistas e virar as mesas e chicotear as pessoas que estavam ali, ele estava demonstrando um zelo piedoso, uma justa indignação com aqueles que haviam profanado o templo de Deus. E então eles estavam ali transformando a casa de Deus em um covil de salteadores. E exploravam também as viúvas, os órfãos, exploravam os pobres. Então, ao invés deles simbolizar o perdão gracioso de Deus e a justificação dos pecadores, o templo e os rituais religiosos estavam sendo utilizados para enganar e oprimir as pessoas mais vulneráveis. Então, diante dessa atitude abominável, não seria justo que Jesus ficasse irado? Claro. Então, o evangelista Marcos, como nós temos também registrado na Bíblia, ele registra uma outra situação em que as mães estavam levando as crianças para serem abençoadas por Jesus e os discípulos tentaram impedir, dizendo que estavam atrapalhando o mestre. E Jesus também ali ficou indignado. E Jesus disse assim: olha, deixem as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Está registrado em Marcos capítulo 10, versos 13 e 14. Então, em várias situações, Jesus ele se irou justamente pelas atitudes das pessoas
que elas estavam fazendo em relação ao que diz a palavra de Deus. Então, nós temos também uma outra ocasião registrada na Bíblia, em que Jesus, ele estava no templo e ali havia uma pessoa que estava com problemas para serem solucionados, e Jesus então, sabendo que os fariseus estavam de olho nele e querendo acusá-lo de transgredir o sábado, eles então ficaram esperando o que iria acontecer. E então Jesus perguntou assim: é lícito fazer o bem ou fazer o mal nos sábados? E então, é lícito salvar uma vida ou deixar morrer? E então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, ele curou aquele homem. Está registrado aqui em Marcos capítulo 3, versos 4 e 5. Então, nessa passagem, a ira de Jesus está associada à tristeza pela dureza de coração das pessoas. Então, trata-se de justa indignação, do amor, assim como a ira atribuída a Deus no Antigo Testamento, como poderia o amor não se abalar diante do mal, especialmente quando o mal causa sofrimento às pessoas amadas? Sim, Deus, ele é amor, e ele se ira justamente contra o mal, contra o pecado, contra a dureza do coração das pessoas, é que Deus se ira justamente. Então, como é que nós poderemos evitar a armadilha de justificar a ira egoísta como se fosse justa indignação? Por que é comum cair nesse erro e como nos proteger dessa tendência sutil, mas real? Vejam, a ira de Jesus não era uma ira egoísta, não. Ele não fazia aquilo para ele se sobressair, aparecer. Ele estava fazendo aquilo para mostrar a indignação, a ira justa contra as pessoas que faziam da casa de Deus uma casa de comércio e não uma casa de oração. E então, às vezes nós também nos iramos ou nos indignamos, mas por causa de nós mesmos, por causa do nosso egoísmo. E aí nós agimos com uma ira que não é a ira justa que Deus age para conosco. Então nós precisamos conhecer melhor estes episódios da vida de Jesus, da sua indignação, da sua ira contra essas coisas que as pessoas cometiam e queriam evitar que pessoas fossem levadas a Jesus porque iriam incomodar o mestre. Mas Jesus então, ele se indignava, mas ele abençoava as pessoas, curava, mesmo que as pessoas julgassem que Jesus estava curando no sábado, estava trabalhando, estava transgredindo o mandamento. Mas, como nós conhecemos pela palavra de Deus, nós poderemos fazer o bem a qualquer dia, a qualquer hora, e não importa se seja um dia de semana ou um sábado que é santo, separado para o louvor e adoração a Deus, mas que também é separado para nós fazermos o bem assim como Jesus fazia. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.